Pai seja convosco, mais um dia aqui compartilhando algo de Deus para a tua vida, aquilo que Deus tem colocado no meu coração quanto palavra, e eu quero compartilhar com você. Hoje, meditando na palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 14, quando Jesus anda sobre as águas, é interessante que Deus ele falou tremendamente comigo através dessa palavra hoje, que é para que nós venhamos ter bom ânimo, para que nós não venhamos nos preocupar, porque Jesus ele está vindo com a solução para o nosso problema, qual o mundo está passando. Mas é interessante que quando Jesus anda sobre as águas, no capítulo 14, versículo 22, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos embarcado, para que embarcasse, passasse adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia, das multidões. E despedido das multidões, subiu no monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento estava contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, exclamando: é um fantasma. E tomando de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse-lhe: se tu és o Senhor, manda-me ir até contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi até com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salva-me, Senhor. E, portanto, Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Amado, Jesus ele vem andando por cima das águas. Talvez humanamente para mim, para você, isso seja impossível. E o problema daqueles discípulos naquele momento era a palavra de Deus diz aqui que era o vento contrário, o mar estava revolto. Ou seja, eles estavam no meio de uma tempestade. E é um fenômeno da natureza, embora todos eles fossem pescadores, a maioria deles, eles sabiam lidar com essa situação. Eu creio que a tempestade estava tão forte pelo fato deles estarem aterrorizados. Mas o que é interessante em tudo isso, que Jesus, ele sempre vai aparecer na hora do nosso problema, ele vai vir com a dificuldade, vai vir resolver a nossas dificuldades, acalmar o vento, acalmar a tempestade, porque Jesus, ele sempre aparece no meio da tempestade, pois a tempestade, ela sempre nos levará para o altar de Deus. A tempestade, ela sempre nos faz entender e compreender que nós precisamos de Deus. E nesse contexto ao qual nós estamos vivendo, o mar está revolto, o vento está forte, e nós precisamos agora clamarmos e irmos para o altar do Senhor, pedir para que o Senhor venha, ainda que Ele venha andando sobre as águas, mas que Ele venha acalmar essa tempestade. Jesus, ele sempre vai aparecer para nós com a provisão. Jesus, ele vem andando sobre as águas, e os seus discípulos, por não estarem acostumados a ver o sobrenatural de Deus, embora eles já estivessem andando com Jesus, mas eles ainda estavam se adaptando para o sobrenatural, eles ficaram atemorizados, eles ficaram com medo e gritaram, achando até mesmo que era um fantasma. É natural do ser humano, é natural de nós muitos estarem assustados, muitos estarem com medo. Mas eu quero dizer que Jesus, ele é a solução. E Jesus, ele vem andando por cima das águas. Observe que Jesus, ele poderia ter aparecido naquele barco, ele poderia ter ido para aquele lugar de qualquer jeito, mas a palavra de Deus fala que Jesus vem andando sobre as águas, porque aquele momento, o problema daqueles pescadores, daqueles discípulos de Jesus que se encontravam naquele barco, era o vento, era o mar revolto. Jesus, ele vem andando por cima do problema, Jesus, ele está vindo com a solução, Jesus está andando em cima de todo esse problema, e ele é a solução para o Brasil, para o mundo e para todos nós. E Pedro, né, ele pergunta se é mesmo Jesus, e que se é Jesus, ele quer ir até Jesus, ele quer o encontro de Jesus andando sobre as águas. Eu fico imaginando, amado, e aí Deus me deu um entendimento nessa tarde, que quantos de nós estamos deixando de caminhar, de andar sobre o problema, acima do problema, e buscar a presença de Deus,
Todos poderiam ter descido daquele barco. Eu fico imaginando uma cena linda quando Jesus os chama, Pedro, que todos tivessem a mesma fé para descer daquele barco e andar por cima do problema, para andar por cima das águas. Mas não, só Pedro teve a ousadia de descer, só Pedro foi ao encontro de Jesus. Os outros ficaram no barco, creio eu, até dizendo: Pedro é louco, Pedro, tu vai afundar. Mas eu quero te dizer que Pedro, ele teve ousadia. Você pode até dizer: mas pastora, Pedro, ele afundou, não interessa. Eu quero te dizer que todo aquele que desce, todo aquele que se humilha, todo aquele que clama, todo aquele que ora, ainda que tenha passado pelo que Pedro passou, porque a palavra de Deus diz que ele começou a ver o vento forte, ele começou a ver a tempestade, ele teve medo, mas ele enfrentou o problema, porque agora o problema de Pedro era o mar revolto, o problema de Pedro era a tempestade, o problema do Pedro era o mar, e agora também estava debaixo dos pés dele, mas ele afunda. E aí a palavra de Deus diz que o Senhor, o próprio Deus, deu a mão para Pedro. E ali os dois levantaram e foram para o barco. E ali adoraram a Deus. Sabe o que Deus está mandando eu dizer para mim, para você nessa noite? Enquanto nós não descermos, enquanto nós não nos humilharmos, enquanto nós não orarmos, enquanto nós não estivermos botando esse problema debaixo dos nossos joelhos, nós vamos ter medo da tempestade e nós vamos ficar dentro do barco. Deus nos deu o espírito de ousadia. E os discípulos do Senhor, somente Pedro teve a ousadia para descer e andar sobre as águas. Então, amado, não critique as pessoas que estão te dando palavra de incentivo, porque é muito bonito aplaudir todo mundo que está trabalhando, mas tem pastores também que estão orando, clamando e que estão buscando a presença de Deus, não por dízimo, como muitos estão falando, mas porque teve a ousadia de estar descendo, de estar indo, de estar enfrentando o problema, de estar acreditando no que está escrito na palavra. Porque Pedro, ele desceu. E agora nós bem sabemos que o problema de Pedro agora se encontra debaixo dos pés dele. Qual tem sido o nosso problema? Nosso problema, amado, não tem sido só o Covid-19. Nosso problema está sobre várias esferas. Nós temos lidado com pessoas N situações e que nós possamos entender, enquanto nós não descermos, enquanto nós nos humilharmos, enquanto os problemas não estiverem debaixo dos nossos pés. É necessário, sim. Se você quer ficar no barco, ficaram 11 discípulos e Jesus entendeu. Mas Deus vai levantar pessoas para andar sobre as águas. Não critique essas pessoas que continuaram fazendo culto. Não critique essas pessoas que elas não estão interessadas. A maioria delas são em dízimo. Mas elas estão interessadas em pregar a palavra de Deus e que Deus venha cumprir. Porque, amado, enquanto a gente não orar, enquanto a gente não clamar, enquanto a gente não se unir, a gente vai ter dificuldade com o vento e o mar revolto. Mas Deus, ele sempre vem, ele acalma o vento, ele acalma a tempestade, porque ele é Deus. E se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Já eu e você não. Nós precisamos dele para sermos alguma coisa. E para finalizar esse momento, essa palavra, você tenha a ousadia de orar e dizer: Senhor, na minha casa não vai entrar nenhum mal. Na minha casa não vai entrar nenhuma doença, isso vai passar. Na minha casa vai ter a marca do Cordeiro. Na minha casa nós estamos guardados e protegidos segundo a Tua palavra, segundo a Tua verdade. Amado, que Deus nos abençoe. Desculpa se eu expressei algumas coisas em relação a tanta crítica que nós estamos recebendo em relação de estarmos continuando fazendo e pregando a palavra do Senhor. Mas como profeta de Deus, o profeta que clama no deserto, ele não pode parar. Ainda que ele tenha que morrer, ele morre como morreu Estevão, mas ele olha para o céu e ele vai ver a glória de Deus. Eu não estou fazendo apologia, eu respeito o livre-arbítrio de todo mundo, mas que nós venhamos ter a ousadia de andar sobre as águas e botar os problemas debaixo dos nossos pés. Que Deus nos abençoe hoje e todos os dias da nossa vida.